do Levítico, terceiro livro da Bíblia. Você que conseguiu encontrar, diga graças a Deus. Se alguém não encontrou ainda, diga assim, misericórdia. Vou mudar. Levítico 26, versículo 1 diz assim: não fareis para vós ídolos, e nem vos levantareis imagem de escultura, e nem estátua, e nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui fica claro que Deus não quer que nós venhamos nem fazer imagens de escultura e nem adorar imagem de esculturas. Ele está dizendo assim: eu sou o Senhor vosso Deus. O Deus que nós servimos não precisa ser esculpido, ser desenhado, até porque ninguém viu esse Deus. Nós enxergamos Deus com os olhos da fé, diga amém. Nós sentimos Deus. Quem sente Deus aqui nesse lugar, diga amém. Então, está aqui na Bíblia, ele dizendo para nós não fazermos, não nos prostrarmos, não adorar imagem de escultura, ídolos que nós tenhamos construído. 2, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Nós separamos o domingo para ser o nosso sábado do Senhor, diga glória a Deus. Nós adoramos a Deus nesse dia, nós glorificamos a Deus. Algumas pessoas guardam no sábado mesmo, mas esse dia aqui é separado para o nosso Deus, só trabalhamos para Ele. Versículo 3, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então o Senhor diz no versículo 3 que se eu andar nos estatutos dele. O que são os estatutos de Deus? Os estatutos de Deus são o conjunto de regras que ele coloca diante de nós, para que nós venhamos andar de maneira agradável a ele e de maneira correta, né? As instituições costumam ter os seus estatutos, são as regras daquele lugar. A igreja tem, uma empresa tem, ou não é verdade? E a pessoa segue aquele estatuto para andar conforme o que? As regras daquela instituição. Deus também tem os seus estatutos e nós precisamos procurar conhecê-los. E onde é que nós conhecemos, pastor? Observando a palavra. Por isso que Jesus disse que nós temos que examinar as escrituras. Na palavra você vai encontrar, né, tudo que você precisa para não errar, tudo que você precisa para acertar, tudo que você precisa para viver de maneira correta, não só diante de Deus, porque principalmente é diante de Deus, mas também diante dos homens. Deus não nos ensina a errar, Deus nos ensina a acertar, diga amém. Se alguém vai para a igreja e começa a ler a Bíblia, e começa a tomar decisões erradas, fazer coisas erradas, essa pessoa não tem aprendido de Deus, ela tem ouvido outro. Quem estava aqui para a oração das 6h30, ouviu que eu trouxe uma pequena reflexão com base em João capítulo 4, quando a mulher samaritana teve o prazer de encontrar com Jesus. Jesus então disse assim para ela: você não conhece o dom de Deus. Se você conhecesse, você que me pediria água. Você também não conhece, não sabe quem é que está falando contigo. E eu explicava que tem pessoas que elas não conhecem o dom de Deus. Por quê? Porque não examinam a Bíblia. Tem gente que tem a Bíblia, mas não lê. Põe lá do lado da cabeceira, só lê quando uma coisa aperta, e pega o Salmo 91, único que ele lembra de ler. E ele lê, às vezes, e alguns até para não precisar ler, manda até manda para a gráfica, manda fazer um quadro e põe na parede lá, né? Não preciso ler porque o Salmo já está aqui me protegendo. Não é assim que funciona. Em primeiro lugar, nós temos que examinar, procurar entender. Se nós lermos superficialmente, não vamos entender nada. Temos que, né, mergulhar de cabeça em procurar entender a vontade de Deus para nós, diga amém? Mas voltando, né? Então Jesus disse: você não sabe quem está falando com você. E eu explicava para as pessoas que nós precisamos saber quem é que fala conosco. Nós somos ovelha, a ovelha tem que conhecer a voz do seu pastor. O nosso pastor é Jesus, diga amém? Então eu tenho que saber quem é que fala comigo. Porque se eu não conheço a voz do meu pastor, se eu não conheço a voz de Jesus, se eu não entendo, né, quando é Jesus que está falando comigo, eu vou dar ouvido a qualquer voz. Porque em nossos dias há muitas palavras positivas, palavras, né, que trazem, né, para você aquela motivação para fazer você se levantar, pegar aquele gás e
caminhar e avançar, só que você chega em um determinado ponto e para. Mas a palavra de Deus é diferente. Quando ela vem ao teu coração, ela levanta você e você não para mais. Diga amém, Jesus. Então, se na igreja você tem, né, pastor, eu fui para a igreja, comecei, né, a ouvir a palavra e eu estou tomando decisões erradas, então não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a acertar. Diga amém. Fala comigo aí em voz alta. A palavra de Deus nos ensina a acertar e não a errar. Se a pessoa tem errado e com a Bíblia debaixo do braço, então você não está seguindo a palavra. Talvez tenha até ouvido a palavra, mas não tem guardado ela onde? No coração, porque quando está no nosso espírito, coração aqui não é o órgão central do corpo, coração aqui na linguagem bíblica é o espírito, o verdadeiro ser, a verdadeira pessoa. Quando a palavra faz parte de nós, nós falamos ela, nós vivemos ela, nós agimos conforme ela. Diga amém? Então ela tem que estar. Então conheça os estatutos de Deus, examine a palavra, aprenda de Deus, né? Esse aqui não é o ponto principal da mensagem, o principal é o versículo 10, mas eu quero que você vá colocando isso dentro de você. Versículo de número 4, ele diz: então vos darei a vossa chuva. Diga amém. Se eu andar nos estatutos e mandamentos dele, guardar, ele vai me dar a chuva. A chuva é o que? A bênção no tempo certo. Ele diz, a seu tempo. Quem quer a bênção no tempo certo? Diga amém. Pastor, e tem isso? Tem, claro que tem que ter, a bênção tem que ser no tempo certo. Eu não quero que Deus me dê algo que eu não estou preparado para receber. Eu tenho que estar preparado. Às vezes as pessoas ficam lá pedindo coisas, né, que eles não estão às vezes preparados ainda, né? A pessoa fica: Deus, ó, eu quero que o Senhor me dê tal coisa. Diga assim: Deus, eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida. Se isso é o melhor para mim, então realiza na minha vida. Diga amém. E Deus vai dar, né, no tempo certo, no modo certo, até porque Deus não faz nada imperfeito. Deus faz tudo o quê? Perfeito, faz tudo certo. Até porque quando uma coisa não dá certo, a primeira pessoa que nós culpamos, com certeza não é nós mesmos. Nós culpamos sempre alguém menos nós. Na maioria das vezes, Deus. Deus, por quê? Por que que o Senhor fez? Então Deus não faz nada imperfeito, porque fazendo tudo perfeito, e nós às vezes culpamos Ele, é ou não é verdade? Então Deus sempre faz tudo certo. O segredo é nós observarmos sua palavra, e ele manda a bênção, a chuva no tempo certo. Diz, a terra dará a vossa novidade, a árvore do campo dará o seu fruto. Aqui, claro, ele está falando de colheita, está falando de plantação, né, de grãos, mas nós sabemos que nós trazemos para a nossa vida, tudo que fizermos, ele vai estar abençoando. Versículo 5, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, comereis o vosso pão a fartar, habitareis seguros na vossa terra, eu não terei medo de nada, eu vou ter fartura na minha mesa. Diga amém. Também darei paz na terra, dormireis seguros. Amém, Jesus? Você tem que dormir seguro. E diz, não haverá quem vos espante. Só quem está tentando nos espantar é o diabo, mas ele não vai conseguir. Diga amém. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Ele está ali falando, o povo para onde eles iam, haviam animais nocivos, né? Haviam, né, animais peçonhentos, haviam coisas, e Deus disse que faria cessar para eles poderem estarem seguros. Diga amém. Nós sabemos, pessoal, que graças a Deus, né, nós vivemos na área urbana. Então na área urbana nós não costumamos encontrar animais nocivos, né? É difícil você encontrar uma serpente, né, um leão, não é verdade, pessoal, né, esse e tal, uns escorpiões ainda se encontram por aí, não é verdade? Mas aí cabe a nós sermos responsáveis em detetizar, em cuidar de tudo e tal, e manter um ambiente sempre limpo, não é verdade, pessoal? Mas vamos trazer para o mundo espiritual. Às vezes, pessoal, nós vamos para determinados lugares onde não são animais, né, mesmo nocivos que estão, mas às vezes tem pessoas que agem, pessoal, como se fosse um animal nocivo. Tem pessoas que às vezes parece que tem veneno. É ou não é verdade? Mas pastor, o que é isso? Não é o diabo nosso. Não estou dizendo que as pessoas são teus inimigos, mas tem pessoas que agem como se fossem. Sim ou não? Tem pessoas, eu não considero nenhum ser humano meu inimigo. Você considera? Não. Pastor, meu inimigo é o diabo. Pastor, mas mesmo que faça guerra contra nós, contra o nosso país e tal, pode ter certeza, Jesus nos ensinou a orar por todos. Diga amém? Até porque nos perseguem.
Mas há pessoas, você há de concordar comigo, que agem como se fossem nossos inimigos, que tem uma língua venenosa, é ou não é verdade? Que tem uma intenção má, que agem realmente de forma ímpia, de forma perversa, né? Muitas delas sabemos que estão às vezes sendo usadas por quem? Pelo diabo, pelo demônio, mas claro, porque deram brecha, porque quando você, né, fica com inveja de alguém, pode ter certeza que não é Deus quem vai entrar. Quem é que vai entrar? O diabo, o demônio. Aí acabam sendo usados pelo inimigo, pois Deus está dizendo que vai te livrar dessas pessoas. Diga amém. Vai te livrar daquilo que for nocivo a você, Ele vai te livrar, amém? Mas Ele vai livrar se eu conhecer os seus estatutos e andar conforme eles e guardar seus mandamentos, como diz lá o versículo 3, amém? Então ele diz, versículo de número 7, perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. O salmista Davi, lá no Salmo 18, ele diz assim: Deus adestrou minhas mãos para o combate, me cingiu de força, que eu derrotei qualquer inimigo que se levantou, os persegui, né, a ponto de esmagá-los, só voltei depois de ter realmente vencido eles. Meu irmão, Deus te dá capacidade para vencer todos os inimigos que se levantarem contra você, diga amém. Versículo de número, eu acho que eu acabei pulando, não foi? Não, perdão, é o 8 agora. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, diga amém. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Deus está dizendo, pessoal, que Ele contigo, você consegue perseguir todos os teus objetivos e alcançar, diga amém. Quem tem muitas metas aí, levante a mão. Quem tem muitos objetivos, muitos projetos para esse ano ainda, diga amém. Inclusive quem não colocou seu projeto de vida ali no baúzinho, depois pede para o obreiro, faz lá o seu projeto e põe que eu estou orando pelos projetos de vida, amém? Então, pastor, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho, né, muitas metas a serem atingidas, pois você precisa entender que Deus contigo, você consegue perseguir todos esses sonhos e alcançar, diga amém?